tarde, meninas. Como estão? Estão se cuidando? Estão seguindo as recomendações da OMS, da professora também, de tudo que a gente já aprendeu nas disciplinas sobre os cuidados, sobre a higienização das mãos, sobre o uso de adorno, se alguém precisar ir no ambiente hospitalar, levar alguém ou qualquer procedimento, nada de adorno. E hoje a gente encerra, enfim, a disciplina clínica médica. Vocês lembram que vocês já fizeram uma prova da disciplina e que essa segunda avaliação vai ser somatória com aquela primeira. Então, nós temos a primeira prova que vocês já fizeram e a prova já devolveu. E nós temos também essa segunda avaliação, que vai ser o vídeo e essas atividades que a gente está corrigindo em sala. Sempre no final da disciplina, eu gosto de falar para vocês que para mim foi um prazer trabalhar com vocês. Eu aprendi muito também. A gente não só ensina quanto está como docente. A gente aprende também com cada um de vocês. A metodologia, o que está dando certo, o que é que a gente pode melhorar, o que é que os assuntos podem ser melhor abordados e assim por diante. E sempre tentando fazer o melhor, né? Se bem que o melhor nem sempre agrada a todo mundo, mas enfim. Então, hoje a gente termina a nossa aula. A gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre os cuidados paliativos, sobre a incidência da morte, o pós-morte, o cuidado de enfermagem, a atuação da enfermagem nesse processo. E assim que terminar esse vídeo que eu mandar para vocês, vocês já podem, porque vocês já vão estar com os slides e vocês também já vão estar com o vídeo, a videoaula. Essa videoaula era para entregar dia 4, para passar para vocês dia 4. Mas como eu já fiquei mais aliviada de outras coisas, eu digo, deixa eu mandar logo esse videoaula para as meninas, que aí elas já vão pegando as atividades, já vão vendo as atividades e já vão formulando o vídeo que elas vão me mandar. Nossa última aula é dia 6, sábado que vem. E ali é o nosso último encontro. Terminou o encontro, a gente tem um encontro até 3 e pouca. Vocês já podem começar a me enviar o vídeo. Depois você tem aula com a Protati, né? E depois que terminar, vocês podem fazer o vídeo e me enviar. Vou falar aqui de novo para não restar dúvida. Não é para ler nada. Lembra que a Pro disse que a Pro está olhando aqui, a gente está acompanhando aqui. E quando a gente vira o olho para olhar, dá para perceber. Vocês vão ser avaliadas, quase que não sai, como se tivessem prova. Se tivessem prova, vocês não seriam avaliadas pelo que vocês sabem? Do mesmo jeito. A Pro mandou essas atividades desde o primeiro dia de aula. A Pro vem mandando as atividades para facilitar para vocês. Não deixem para fazer de última hora, porque não dá certo. Vamos começar? Vamos. No mesmo esquema, a Pro está falando aqui pelo celular e do lado está o notebook com os slides que vão sendo acompanhados. Eu vou lendo e vou explicando os pontos mais importantes. Bom, cuidados paliativos. O que é os cuidados paliativos? É cuidar de cada paciente de forma individualizada. Lembra que eu falei que mesmo que os pacientes tenham a mesma patologia, eles têm características diferentes, individualizadas, que devem ser levadas em consideração. Não existe o que negar da importância da equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar na assistência, a gente está falando de quem? Do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, da equipe de enfermagem. Ou seja, todos eles têm um papel importantíssimo na atuação desse paciente em cuidado paliativo. Mas o que seria essa morte? A morte é a incapacidade de manter a homeostasia, o equilíbrio, pela perda das funções de integridade celular, podendo ocasionar necrose, que eu não vou mais falar o que é uma necrose na altura do campeonato dessa, né, garotas? Ou morte sistêmica. Necrose é a morte celular e a morte sistêmica quando ocorre a morte celular em cadeia. Bom, existem várias fases que precedem a morte. A fase da negação, as pessoas não aceitam, da raiva, barganha, depressão e aceitação. A gente já falou, você já explicou esse assunto, já, lá atrás. Mas todo item, ainda mais quando a gente fala em clínica, em cirurgias, a gente tem que falar um pouquinho de novo sobre a morte para ver se internaliza dentro da cabeça de alguns profissionais.
que não é porque o paciente está em cuidado paliativo, não é porque o paciente está o óculos está ruim, não é porque o paciente está em cuidado terminal que ele não necessite de cuidados assim como qualquer outro. Mesmo que o paciente esteja em cuidados terminais, ele merece toda uma assistência humanizada como todos os outros. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas fases, certo? Bom, negação. Vou lendo e aí explico para vocês. São mecanismos de defesa temporários diante da morte. A intensidade e duração desses mecanismos de defesa dependem de como a própria pessoa que sofre e as outras pessoas ao seu redor são capazes de lidar com essa dor. Negação é a não aceitação da realidade. A negação e o isolamento não persistem por muito tempo. Negação é que as pessoas não aceitam aquela situação clínica em que elas estão. Nem as pessoas e nem o familiar. Não, isso não está acontecendo comigo. Não, isso não está acontecendo comigo. E assim por diante, certo? Raiva. Surge devido à impossibilidade de manter a negação e o isolamento. Quando as pessoas já reconhecem que é assim, que elas estão doentes, que não tem muito o que se fazer mais ali, que elas já estão em cuidado paliativo, então elas costumam ficar enraivecidas, não é isso? Então os relacionamentos tanto do paciente com o profissional, ou tanto a relação do paciente com outras pessoas se torna meio agressiva. Barganha. Acontece após a pessoa ter deixado de lado a negação e o isolamento, percebendo que a raiva também não resolveu. Ela passa pela negação, ela passa pela raiva e ela percebe que nenhum desses dois itens resolveu. A pessoa se envolve com a religiosidade e implora a Deus para que Deus consiga restabelecer a sua saúde. E nessa fase também o paciente se mantém sereno, flexível, e ele fica buscando auxílios em divindades. Depressão a gente não precisa falar muito, né? Isso é quando a pessoa começa a ter características de um depressivo. Desânimo, desinteresse pelas situações, apatia, tristeza. Tudo isso são fases que precedem a morte. Para todas as pessoas, pacientes em estágios terminais. Aceitação. Nesse estágio, o paciente já não experimenta o desespero e nem nega sua realidade. O processo até a morte pode ser experimentado em clima de serenidade. Então, assim, os pacientes aceitam a condição a que eles estão expostos, não ficam mais negando, não ficam mais depressivos. Então, como é que eu posso explicar? Eles tendem a aproveitar o momento os momentos que lhe restam de uma forma tranquila, de uma forma serena, certo? Tá escuro? Assim tá, se não. Vamos tentando adaptar. Bom, qual o papel da equipe de enfermagem nesse processo para aceitar a morte do paciente? Para que o paciente, o familiar, consiga aceitar sua morte. Aceita o comportamento dos pacientes, não importando qual seja. Às vezes um paciente tem momentos de... Vocês já ouviram falar? Descobre um diagnóstico agressivo e aí chuta a porta, é meio ignorante com o profissional e tudo. E as pessoas não entendem. A gente tem que aceitar que é um novo para aquele paciente, que é um novo para o familiar, que ele, mais do que ninguém, está sofrendo. Não é que a gente vai deixar que quebre-se tudo e tudo, mas a gente entender também, olhar o lado do outro. Oportunize os pacientes em momentos de expressão livre de seus sentimentos. Seu João, quer conversar sobre isso? O senhor está sentindo alguma coisa? O que é que eu posso lhe ajudar? Trabalhe para compreender os sentimentos dos pacientes. Deve ser difícil para você. Gostaria de conversar a respeito do que a gente já falou. Bom, com pacientes terminais, a gente tem que priorizar alguns cuidados. É o que a Pro sempre fala e sempre vai falar a vida toda. Não é porque o paciente está debilitado, está em estágio avançado, nesses cuidados paliativos, que a gente não vai ter que cuidar da sua hidratação, oferecer conforto, alimentação adequada por via oral,
ou por sonda, por qualquer tipo, sempre de uma forma que tenha menos danos ao paciente. Eliminações fisiológicas, a higiene propriamente do paciente, não é isso? O banho, se for um banho no leito, a troca dos materiais, a troca da arrumação da cama, a posição, a mudança de decúbito e o conforto do paciente. Se ele preferir ficar com a luz apagada, deixar o ambiente mais tranquilo, a gente precisa promover os cuidados terminais do paciente. O paciente já está debilitado, já está sofrendo ali. Então, quanto mais a gente puder ajudar esse paciente em alguns cuidados, melhor para todo mundo. Bora continuar? Agora a gente vai para o segundo vídeo.